Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E você que já faz parte da nossa família, deixa aqui nos comentários seu nome e sua cidade. Adoro saber de onde vocês estão assistindo. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer muito com o coração de vocês. É a história da Carolina, uma menina de 23 anos que se viu numa situação desesperadora e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Vocês vão conhecer também Eduardo, um homem de 34 anos, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, que comprou algo que não tinha preço, mas acabou dando em troca muito mais do que imaginou. Então pega seu cafezinho, se acomoda no seu cantinho favorito, porque essa história vai tocar fundo no coração de vocês. Carolina Silva acordou naquela terça-feira de março com o mesmo nó no estômago que a acompanhava há 3 semanas. Eram 6:30 da manhã, e ela já ouvia a mãe, Dona Márcia, se mexendo na cozinha, preparando o café antes de sair para mais um dia de faxina na casa de uma família rica do Morumbi. O barulho das panelas ecoava pela casa pequena de 2 quartos na Vila Madalena, uma casa simples que antes era motivo de orgulho para a família Silva, mas que agora parecia uma prisão prestes a ser perdida. Carolina se levantou devagar, passou a mão no rosto cansado e olhou para a irmã Júlia, de 17 anos, que ainda dormia na cama ao lado. Júlia estava no último ano do ensino médio e sonhava em fazer faculdade de enfermagem. Mas Carolina sabia que esse sonho estava se tornando cada dia mais distante. Desde que a tragédia financeira tinha caído sobre a família, tudo tinha mudado completamente. A jovem caminhou até a cozinha e encontrou a mãe preparando pão com margarina, o café simples de sempre. Dona Márcia tinha 48 anos, mas parecia ter 10 a mais desde que descobriu a dívida que o marido tinha acumulado. Ela trabalhava como diarista em 3 casas diferentes. Saía de manhã cedo e voltava à noite. Mas mesmo assim, o dinheiro que ganhava mal cobria as despesas básicas de casa. "Bom dia, mãe", Carolina disse baixinho, dando um beijo no rosto da mulher que ela admirava tanto. "Bom dia, filha. Tomou café?" Dona Márcia respondeu. Mas Carolina notou como a voz da mãe estava cansada, sem aquela alegria de antes. "Ainda não." "Mãe, chegou alguma carta do banco ontem?" Carolina perguntou, sentindo o coração acelerar antes mesmo da resposta. Dona Márcia parou de mexer o açúcar no café e suspirou fundo. "Chegou, filha. Está ali na mesa da sala", ela respondeu. E Carolina viu como as mãos da mãe tremiam um pouco quando ela se apoiou na pia da cozinha. Carolina caminhou até a pequena mesa de madeira da sala e pegou o envelope branco que estava ali, ainda fechado. Quando abriu e leu o conteúdo, suas pernas ficaram fracas. A dívida tinha subido para R$380 mil. Os juros continuavam correndo e o banco estava dando o prazo final de 30 dias para a quitação total, senão a casa seria tomada e leiloada. A história da família Silva tinha mudado completamente 6 meses antes, quando seu João foi vítima de um golpe financeiro que destruiu não só suas economias, mas toda a estrutura emocional da família. João sempre tinha sido um homem trabalhador e sonhador. Ele vendia seguros há 20 anos e tinha conseguido juntar um dinheiro considerável ao longo dos anos, cerca de R$150 mil que estavam guardados na poupança para garantir o futuro das filhas. Tudo começou quando um conhecido do trabalho apresentou João a um suposto consultor financeiro, que prometia rendimentos incríveis através de um investimento em criptomoedas. O homem, que se apresentava como Ricardo Santos, tinha escritório numa sala comercial elegante no centro de São Paulo, usava ternos caros e mostrava gráficos impressionantes de lucros que outros clientes supostamente estavam tendo. Ricardo falava de uma forma tão convincente sobre mercado financeiro que João ficou completamente envolvido pela promessa de multiplicar seu dinheiro. "Senhor João", Ricardo dizia com um sorriso confiante, "o senhor parece ser um homem inteligente que reconhece uma oportunidade única quando ela aparece." Ricardo explicou que João poderia duplicar o investimento em 6 meses, mas que precisava agir rápido
porque as oportunidades no mercado de criptomoedas eram limitadas. Ele mostrava contratos falsos, extratos bancários forjados e até apresentava outros clientes satisfeitos, que na verdade eram comparsas do golpe. João, que sempre tinha sido cauteloso com dinheiro, dessa vez se deixou levar pela ganância e pelo sonho de dar uma vida melhor para a família. Primeiro, João investiu os R$ 150 mil da poupança. Ricardo disse que os rendimentos estavam sendo excelentes e mostrava extratos falsos, comprovando que o dinheiro de João tinha virado R$ 200 mil em apenas 2 meses. Animado com o resultado, João decidiu investir mais. Pegou um empréstimo de R$ 50 mil no banco, usando a casa como garantia, e investiu esse valor também. Ricardo continuou mostrando extratos falsos, dizendo que agora João tinha mais de R$ 300 mil investidos. Foi então que João tomou a decisão que destruiria sua família. Pegou mais empréstimos, dessa vez totalizando R$ 180 mil, tudo garantido pela casa da família. Ele estava convencido de que em pouco tempo seria rico e poderia quitar todos os empréstimos facilmente. A farsa durou 4 meses. João recebia mensalmente relatórios falsos, mostrando que seus investimentos estavam crescendo exponencialmente. Chegou a acreditar que tinha mais de R$ 500 mil investidos. Mas um dia, quando tentou entrar em contato com Ricardo para fazer uma retirada parcial, descobriu que o escritório tinha sido abandonado, o telefone não funcionava mais e Ricardo tinha simplesmente desaparecido com o dinheiro de dezenas de pessoas. O impacto emocional foi devastador. João perdeu não só todo o dinheiro que tinha juntado em 20 anos de trabalho, mas ainda ficou devendo R$ 230 mil para o banco, valor que, com juros e correção monetária, tinha chegado aos R$ 380 mil que ameaçavam a casa da família. Pior do que a situação financeira foi o impacto psicológico. João entrou numa depressão profunda, se sentia culpado por ter destruído o futuro da família e não conseguia mais trabalhar ou sair de casa. Carolina se lembrava perfeitamente do dia em que o pai contou a verdade para a família. Ele chorou como uma criança, pediu perdão milhares de vezes e disse que tinha destruído tudo por ganância. Eu destruí tudo, ele repetia para Dona Márcia todas as noites. Eu era para proteger vocês e acabei colocando toda a família numa situação terrível. Dona Márcia também chorou, mas abraçou o marido e disse que eles iam encontrar uma forma de superar aquilo juntos. Júlia, que na época tinha 16 anos, não entendeu completamente a gravidade da situação, mas Carolina compreendeu imediatamente que suas vidas tinham mudado para sempre. Desde então, Carolina trabalhava como atendente na farmácia São João, ganhando R$ 1.600 por mês. Ela acordava às 6 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho na Zona Sul, passava o dia inteiro atendendo clientes, organizando medicamentos e fazendo o que podia para ajudar as pessoas que chegavam até a farmácia. Era um trabalho honesto, mas o salário mal cobria as despesas pessoais dela, quanto mais ajudava a pagar uma dívida de R$ 380 mil. Dona Márcia trabalhava como diarista e conseguia ganhar cerca de R$ 2.000 por mês limpando casas, mas esse dinheiro era usado para comprar comida, pagar luz, água e as despesas básicas da casa. João estava desempregado há 6 meses e não tinha condições emocionais de procurar trabalho. Júlia ainda estudava e não podia trabalhar em período integral. A matemática era cruel e simples. A família ganhava cerca de R$ 3.600 por mês e gastava quase tudo com despesas básicas. Mesmo se conseguissem guardar R$ 1.000 todo mês, levariam mais de 30 anos para quitar a dívida, sem contar os juros que continuavam correndo. Carolina olhou novamente para a carta do banco e sentiu uma dor no peito. Ela sabia que a mãe estava fingindo que estava tudo bem, mas via como Dona Márcia chorava escondida no banheiro toda a noite. Sabia também que Júlia estava percebendo que o sonho da faculdade estava se tornando impossível, embora a irmã mais nova não falasse nada. Naquela manhã, enquanto tomava o café amargo e olhava para a carta do banco, Carolina tomou uma decisão
que mudaria sua vida para sempre. Ela não sabia ainda exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar parada assistindo sua família ser destruída por uma dívida que não tinham como pagar. Ela se arrumou para mais um dia de trabalho, deu tchau para a mãe e saiu de casa com a carta do banco na bolsa. Durante o trajeto no ônibus lotado, olhando pela janela as ruas de São Paulo, Carolina começou a pensar em possibilidades que antes nem passavam pela sua cabeça. Ela era uma menina honesta, trabalhadora, que sempre teve princípios sólidos e nunca se envolveu em nada duvidoso. Mas quando a situação aperta, quando a família que você ama está prestes a perder tudo, às vezes você considera coisas que nunca imaginou considerar. Carolina chegou à farmácia São João às 8 horas da manhã, como sempre fazia há 2 anos. A farmácia ficava numa esquina movimentada da Vila Olímpia, num prédio comercial pequeno, mas bem localizado. O dono, seu Antônio, era um homem de 60 anos que sempre tratou Carolina com respeito e carinho, quase como se ela fosse uma filha. Ele sabia da situação difícil da família dela e já tinha até oferecido um pequeno aumento, mas mesmo assim, o salário não fazia diferença na montanha de dívidas que os Silva enfrentavam. "Bom dia, Carolina. Como está a família?" Seu Antônio perguntou quando ela chegou, notando a expressão preocupada no rosto da menina. "Bom dia, seu Antônio. Está tudo bem, obrigada," Carolina respondeu, tentando forçar um sorriso, mas ela sabia que ele percebia que alguma coisa não estava certa. A carta do banco queimava dentro da sua bolsa como se fosse fogo, e as palavras 380 mil reais ecoavam na sua cabeça como um pesadelo constante. Carolina passou a manhã atendendo os clientes habituais, organizando os medicamentos nas prateleiras e tentando manter a mente ocupada. Mas a pressão financeira da família pesava em cada movimento que ela fazia. Durante o horário do almoço, Carolina decidiu dar uma caminhada pela região em vez de ficar na farmácia. Ela precisava de ar fresco e de um tempo para pensar com clareza sobre a situação desesperadora que estava vivendo. Caminhou pelas ruas movimentadas da Vila Olímpia, observando o movimento dos escritórios, dos restaurantes caros, das pessoas bem vestidas que pareciam viver num mundo completamente diferente do dela. Foi quando ela passou em frente a um café elegante que uma conversa chamou sua atenção de uma forma que mudaria sua vida para sempre. 2 mulheres bem vestidas, aparentando ter uns 40 anos, estavam sentadas numa mesa próxima à janela e falavam num tom baixo, mas Carolina conseguiu ouvir parte da conversa quando parou no semáforo bem na frente do estabelecimento. "Eu te falo, Patrícia, a menina ganhou 500 mil reais numa noite só", disse uma das mulheres, mexendo no café com uma colherzinha dourada. A conversa que Carolina ouviu por acaso mudou completamente o rumo dos seus pensamentos e abriu uma possibilidade que ela jamais tinha considerado na vida. 500 mil? Por uma noite? Você tem certeza, Sandra? A outra mulher respondeu, com os olhos arregalados de espanto. Tenho certeza, ela me contou pessoalmente. O cara era um empresário mega rico, dono de não sei quantas empresas. Ele queria uma menina especial, sabe como é? Alguém pura, inocente. E pagou uma fortuna por isso, Sandra continuou, baixando ainda mais a voz como se estivesse compartilhando um segredo precioso. Carolina sentiu o coração acelerar e ficou parada no semáforo mesmo depois que o sinal abriu, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Mas, Sandra, isso não é meio perigoso? E se o cara for maluco? Patrícia perguntou, demonstrando uma preocupação genuína. Olha, Patrícia, eu não vou mentir que não tem risco. Mas a menina que eu conheço fez tudo através de uma agência muito discreta, muito profissional. Eles checam os clientes, fazem toda uma investigação. E o pagamento é feito antes, depositado numa conta segura, Sandra explicou, e Carolina prestava atenção em cada palavra, como se sua vida dependesse daquelas informações. As mulheres continuaram conversando sobre detalhes que fizeram Carolina entender que estavam falando sobre um mundo completamente diferente de qualquer coisa que ela conhecia. E ela estava bem depois? Emocionalmente, eu digo. Patrícia perguntou com curiosidade e preocupação misturadas. Ela disse que foi estranho no começo,
mas que o cara foi gentil com ela e que valeu cada centavo. Conseguiu pagar as dívidas da família, comprou uma casa nova e ainda sobrou dinheiro para investir num negócio próprio. Sandra respondeu, e essas palavras atingiram Carolina como um raio de esperança em meio ao desespero. Carolina sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor enquanto processava aquela informação. 500 mil reais, uma noite. Era mais do que suficiente para pagar toda a dívida da família e ainda sobrar dinheiro para recomeçar a vida. Ela sabia que estava ouvindo uma conversa sobre prostituição, mas numa escala completamente diferente de qualquer coisa que ela conhecia, algo sofisticado e organizado que parecia oferecer tanto dinheiro quanto segurança. As mulheres se levantaram da mesa e saíram do café, deixando Carolina ali parada na calçada, com a mente voando entre o choque, a curiosidade e uma esperança desesperada que começava a crescer em seu peito. Carolina voltou para a farmácia, com a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios que a deixavam dividida entre o horror e a esperança. Parte dela estava completamente horrorizada por estar considerando uma coisa dessas. Afinal, ela tinha crescido numa família religiosa, que ia à igreja todos os domingos com a mãe, e nunca tinha nem mesmo namorado sério. Aos 23 anos, Carolina ainda era virgem, algo que na época moderna era quase uma raridade, mas que para ela sempre foi natural, porque nunca tinha encontrado alguém que valesse a pena entregar seu coração e seu corpo. Mas outra parte, a parte desesperada que via a família sendo destruída dia após dia pela pressão financeira e emocional, começou a ver aquilo como uma possibilidade real de salvação. À tarde, Carolina não conseguiu se concentrar no trabalho. Ela atendia os clientes no automático, organizava os remédios sem prestar atenção e seu Antônio chegou a perguntar se ela estava se sentindo mal. "Está tudo bem, Carolina? Você parece meio distraída hoje." Ele perguntou com o carinho paternal de sempre. "Estou bem, seu Antônio. Só um pouco cansada," ela respondeu, mas sabia que estava mentindo para ele e para si mesma. Quando o expediente acabou às 6 da tarde, Carolina não pegou o ônibus direto para casa como sempre fazia. Em vez disso, ela foi até um café com internet perto da farmácia e decidiu pesquisar sobre o assunto que não saía da sua cabeça desde a conversa que tinha ouvido no almoço. Carolina nunca tinha usado muito a internet para coisas além de trabalho e estudos. Mas naquele dia, ela criou coragem para pesquisar sobre acompanhantes de luxo e escortes para empresários. O que ela descobriu a deixou ainda mais confusa e ao mesmo tempo esperançosa sobre uma possibilidade que parecia irreal. Existiam realmente sites especializados em conectar mulheres com homens muito ricos que pagavam fortunas por companhia. Não eram sites vulgares ou perigosos como ela imaginava. Eram plataformas discretas, elegantes, que falavam sobre experiências exclusivas e encontros sofisticados com uma linguagem refinada que tornava tudo menos chocante. Os valores mencionados eram realmente altos, de 50 mil a 500 mil reais, dependendo do tipo de encontro e das exigências específicas do cliente. Carolina leu dezenas de depoimentos de mulheres que tinham participado desse tipo de serviço e muitas delas contavam histórias que pareciam quase românticas sobre como tinham conseguido pagar dívidas, comprar casas, abrir negócios próprios ou até mesmo pagar faculdades caras. A maioria falava sobre clientes respeitosos, homens de negócios que queriam mais do que só sexo, queriam companhia refinada, conversas inteligentes, alguém que pudesse acompanhá-los em eventos sociais, ou simplesmente oferecer uma conexão humana genuína. Mas o que mais chamou a atenção de Carolina foram os anúncios específicos procurando mulheres inexperientes ou encontros especiais com virgens. Os valores para esse tipo de encontro eram astronomicamente altos, com anúncios oferecendo entre 300 mil e 500 mil reais por uma única noite com uma mulher que nunca tinha tido relações sexuais. Carolina fechou o computador com as mãos tremendo, sabendo que estava considerando vender algo que não tinha preço, algo que ela sempre imaginou que daria
para alguém especial por amor. Mas ao mesmo tempo, ela pensava na mãe chorando escondida, no pai deprimido que não conseguia nem sair da cama, na irmã que ia ter que abrir mão do sonho da faculdade. Naquela noite, Carolina chegou em casa e encontrou a família reunida na sala, mas o clima estava mais pesado do que nunca. Dona Márcia estava sentada no sofá com uma pilha de contas na mão, tentando fazer mágica com números que simplesmente não fechavam, enquanto suspirava profundamente a cada conta que abria. Júlia estava fazendo lição de casa na mesa da sala, mas Carolina percebeu que a irmã estava mais quieta que o normal, como se finalmente estivesse entendendo a gravidade da situação que a família enfrentava. João estava no quarto, como sempre, isolado do mundo numa depressão que parecia não ter fim. "Mãe, como estão as contas?" Carolina perguntou, já sabendo que a resposta não seria boa, mas precisando ouvir a realidade cruel dos números. "Ah, filha, estou tentando ver o que dá para cortar, mas não tem muito o que fazer. A conta de luz veio R$ 200, a de água 150, o gás 60. Sobra pouco para a comida e não sobra nada para a dívida do banco." Dona Márcia respondeu, sem levantar os olhos das contas, sua voz carregando um cansaço que ia muito além do físico. Carolina sentou ao lado da mãe e pela primeira vez decidiu falar abertamente sobre a situação desesperadora que todos fingiam não ser tão grave quanto realmente era. Nos dias seguintes, Carolina passou todas as horas vagas pesquisando sobre o assunto que tinha se tornado uma obsessão silenciosa, explorando cada detalhe de um mundo que nunca imaginou que existisse. Descobriu que existia uma agência chamada Encontros Exclusivos, que tinha uma reputação muito boa entre as mulheres que prestavam esse tipo de serviço. A agência tinha um site discreto e elegante, falava sobre experiências sofisticadas para cavalheiros de alto padrão e prometia total segurança e discrição para ambas as partes envolvidas. Carolina leu que a agência fazia uma seleção rigorosa, tanto das mulheres quanto dos clientes. Eles exigiam exames médicos completos, checagem de antecedentes criminais e até mesmo avaliação psicológica, justamente para garantir que tudo acontecesse da forma mais segura e respeitosa possível. O processo era longo e cuidadoso, o que de certa forma tranquilizava Carolina sobre a seriedade e a segurança do que estava considerando fazer. Depois de uma semana de pesquisas intensas e noites sem dormir pensando no assunto, Carolina finalmente tomou coragem para entrar em contato com a agência. Ela criou um e-mail novo e enviou uma mensagem explicando sua situação e perguntando sobre os procedimentos, sabendo que estava dando o primeiro passo numa jornada que mudaria sua vida para sempre. A resposta da agência veio no dia seguinte, trazendo uma mistura de alívio e nervosismo que fez Carolina questionar se estava realmente preparada para aquele passo. Uma mulher chamada Helena respondeu de forma muito profissional e carinhosa, dizendo que entendia a situação difícil de Carolina e que gostaria de conversar pessoalmente com ela sobre as possibilidades e procedimentos. O tom da mensagem era respeitoso e maternal, o que fez Carolina se sentir menos julgada por estar considerando uma decisão tão drástica para resolver os problemas financeiros da família. Elas marcaram um encontro para o sábado seguinte, num escritório discreto no centro de São Paulo. E Carolina passou a semana inteira nervosa e ansiosa, sabendo que estava prestes a dar um passo que mudaria sua vida para sempre. Ela sabia que tinha chegado num ponto da vida onde precisava considerar possibilidades que nunca imaginou considerar, e isso a assustava tanto quanto a esperava. Durante a semana, Carolina mal conseguiu se concentrar no trabalho na farmácia, e seu Antônio notou que ela estava mais distraída que o normal, embora não soubesse explicar o motivo da mudança no comportamento da menina que sempre foi tão dedicada e focada. O escritório da agência Encontros Exclusivos ficava no 12º andar de um prédio comercial elegante na região da Paulista, e Carolina subiu no elevador com as pernas tremendo e o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que qualquer pessoa poderia ouvir. Ela tinha se arrumado com o melhor conjunto que tinha,
uma blusa branca simples e uma saia preta até o joelho, e tentado disfarçar o nervosismo com uma maquiagem básica que a mãe tinha ensinado. Quando as portas do elevador se abriram, Carolina se viu diante de uma recepção sofisticada e discreta, com paredes pintadas de bege claro, algumas plantas ornamentais e poltronas de couro que pareciam muito caras. Uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos estava sentada numa mesa de vidro e sorriu calorosamente quando viu Carolina. "Você deve ser a Carolina. Eu sou a Helena. Conversamos por e-mail." "Seja muito bem-vinda", a mulher disse, se levantando e estendendo a mão com um sorriso sincero que fez Carolina se sentir um pouco menos nervosa. Helena era uma mulher bonita, bem vestida, que transmitia uma mistura de profissionalismo e carinho maternal. Usando um conjunto de alfaiataria azul marinho e sapatos de salto baixo que davam a ela uma aparência respeitável e confiável. Helena conduziu Carolina por um corredor com quadros abstratos nas paredes até uma sala ampla e aconchegante, com uma mesa de madeira, poltronas confortáveis e uma vista bonita da cidade que ajudava a criar um ambiente mais relaxante. "Vem, vamos conversar na minha sala. Quer um café, um chá, uma água?" Helena perguntou com genuína preocupação pelo bem-estar de Carolina. "Uma água, por favor." Carolina respondeu com a voz um pouco tímida, ainda processando o fato de estar realmente ali, prestes a discutir algo que algumas semanas antes jamais teria passado pela sua cabeça. Helena serviu água mineral em copos de vidro e se sentou de frente para Carolina, criando um ambiente íntimo, mas profissional, que fez a jovem se sentir menos julgada. "Carolina, primeiro eu quero que você saiba que você não precisa se sentir envergonhada ou julgada aqui. Eu trabalho nessa área há mais de 15 anos e já ajudei centenas de mulheres em situações difíceis como a sua. Você me contou no e-mail sobre a dívida da sua família. Pode me explicar melhor como chegaram nessa situação?" Helena perguntou com um tom maternal que encorajou Carolina a abrir seu coração sobre a tragédia que tinha destruído a estabilidade da família Silva. Carolina contou toda a história do golpe que o pai sofreu, da depressão devastadora que tinha se apoderado dele, das dificuldades financeiras crescentes e da pressão implacável do banco que ameaçava tomar a casa da família. Helena escutou tudo com atenção genuína, fazendo perguntas pontuais e demonstrando uma preocupação real que fez Carolina se sentir compreendida pela primeira vez em meses. "Entendo perfeitamente sua situação, Carolina. E quero que você saiba que a decisão que você está considerando não é fácil, mas também não é motivo de vergonha. Muitas mulheres inteligentes e corajosas já passaram por aqui pela mesma razão, para proteger suas famílias e encontrar uma saída quando todas as outras portas pareciam fechadas", Helena disse, validando os sentimentos conflitantes que Carolina estava enfrentando. "Helena, eu nunca fiz nada parecido. Na verdade, eu nunca nem namorei sério. Eu ainda sou..." A Carolina parou, sentindo o rosto ficar vermelho de vergonha e nervosismo. "Você ainda é virgem", Helena completou com um tom respeitoso e compreensivo. "Carolina, pode ficar tranquila. Isso não é problema, muito pelo contrário. Existe uma demanda muito específica por mulheres na sua situação. Homens que valorizam a pureza e a inocência de uma forma quase romântica." Helena explicou como funcionava o processo com a paciência e o cuidado de quem realmente se importava com o bem-estar das mulheres que procuravam seus serviços. A agência tinha uma cartela de clientes muito seletos: empresários bem-sucedidos, herdeiros de fortunas, políticos influentes, homens com patrimônios de milhões ou bilhões de reais que procuravam companhia sofisticada e experiências especiais. Todos passavam por uma checagem rigorosa de antecedentes, avaliação psicológica e exames médicos completos para garantir a segurança de todas as partes envolvidas. Os valores para encontros especiais, como seria o seu caso, variam entre 300 mil e 500 mil reais, dependendo do cliente e das circunstâncias específicas do encontro. O pagamento é feito antes do encontro, depositado numa conta protegida,
E só é liberado depois que tudo acontece conforme o combinado, Helena explicou. E Carolina sentiu uma mistura de alívio e nervosismo ao ouvir números que poderiam realmente resolver todos os problemas da família. Como funciona na prática? Eu vou ter que sair com vários homens diferentes? Carolina perguntou, demonstrando uma inocência que Helena achou tocante. Não, Carolina. No seu caso específico, seria apenas um encontro com um cliente só. Alguém que está procurando exatamente o que você tem para oferecer. Na verdade, eu já tenho um cliente em mente que seria perfeito para você. Helena respondeu, abrindo uma pasta discreta. Helena mostrou algumas informações básicas sobre o cliente, sem revelar o nome completo por questões de privacidade e segurança. Ele tem 34 anos. É dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Herdou parte dos negócios do pai, mas construiu o próprio império através de trabalho árduo e visão empresarial. Ele é solteiro, nunca foi casado e tem uma reputação excelente entre as meninas que já saíram com ele. Todas falam dele como um cavalheiro respeitoso e carinhoso, Helena explicou, pintando um quadro que deixou Carolina curiosa sobre quem seria esse homem misterioso. Ele é uma boa pessoa? Eu tenho medo de me machucar ou de ele ser violento comigo, Carolina perguntou, expressando medos legítimos que qualquer mulher teria numa situação como aquela. Carolina, este cliente específico tem uma característica muito especial. Ele nunca procura encontros casuais ou vulgares. Ele sempre pede mulheres especiais, refinadas, educadas, e todas as meninas que saíram com ele dizem que ele é gentil, respeitoso e até carinhoso. Algumas chegaram a desenvolver sentimentos genuínos por ele, Helena respondeu, mostrando alguns depoimentos anônimos de outras mulheres que tinham tido experiências positivas com o mesmo cliente. Ele costuma pagar quanto para esse tipo de encontro? Carolina perguntou, sentindo que estava realmente considerando a proposta, apesar de todos os seus medos e reservas morais. Para o tipo de encontro que ele está procurando, uma noite especial com uma mulher virgem, educada e bonita como você, ele oferece R$450 mil, Helena respondeu, e Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago ao ouvir aquele número que representava muito mais do que a salvação financeira da família. R$450 mil era mais do que suficiente para pagar toda a dívida do banco e ainda sobrar dinheiro significativo para a família recomeçar a vida com dignidade. Se eu decidir aceitar, como seria exatamente? Quando aconteceria? Carolina perguntou, sabendo que estava cruzando uma linha mental importante ao fazer perguntas práticas sobre o processo. Primeiro, você teria que passar por alguns procedimentos obrigatórios. Exames médicos completos, algumas sessões de preparação comigo para que você se sinta mais confiante e segura, e uma conversa prévia com ele para que vocês se conheçam um pouco antes de qualquer compromisso. Ele faz questão absoluta de que a mulher se sinta à vontade com ele antes de qualquer coisa acontecer, Helena explicou, enfatizando o cuidado e o respeito que caracterizavam o processo. Helena continuou explicando que o encontro aconteceria num hotel 5 estrelas, numa suíte reservada, especialmente para a ocasião, e que o cliente sempre providenciava jantar romântico, flores frescas, champanhe de qualidade e fazia tudo para que a experiência fosse o mais especial e memorável possível para ambos. Carolina ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo que tinha ouvido e pesando suas opções numa situação onde parecia não haver escolhas fáceis. Ela pensou na mãe chorando escondida todas as noites, no pai deprimido que não conseguia nem sair da cama por causa da culpa, na irmã que teria que desistir dos sonhos de faculdade e futuro melhor. Pensou na casa que eles iam perder, na humilhação de serem despejados, na família sendo completamente destruída por uma dívida que crescia todos os dias como um monstro implacável. Helena, se eu aceitar, quando poderia acontecer esse encontro? Carolina perguntou, sentindo que estava prestes a tomar a decisão mais importante e difícil da sua vida. Se você passar pelos procedimentos necessários esta semana, o encontro poderia ser no próximo sábado.
Ele está viajando a negócios e volta na sexta-feira, então seria perfeito para ambos, Helena respondeu. E o dinheiro? Como eu teria certeza absoluta de que vou receber o pagamento prometido? Carolina perguntou, demonstrando uma preocupação prática legítima. O pagamento é depositado numa conta calcionada na segunda-feira anterior ao encontro. Você vai ver o dinheiro na sua conta, mas ele só fica disponível para saque depois que o encontro acontecer conforme o combinado. É uma forma de proteger tanto você quanto ele, garantindo que ambas as partes cumpram seus compromissos, Helena explicou, e Carolina finalmente se sentiu um pouco mais segura sobre a seriedade e a legitimidade de toda a operação. Carolina sabia que estava prestes a tomar a decisão mais difícil da sua vida, uma decisão que mudaria para sempre não apenas sua situação financeira, mas também sua percepção sobre si mesma e sobre o mundo. Ela fechou os olhos, respirou fundo e pensou em tudo que sua família significava para ela, no amor incondicional que sentia por cada uma daquelas pessoas que estavam sofrendo por causa de uma situação que não tinham criado. Helena, eu quero conhecer mais sobre ele antes de decidir definitivamente. Posso ter mais informações sobre como ele é como pessoa? Carolina perguntou, sentindo que precisava de mais detalhes antes de se comprometer com algo tão importante. Claro, Carolina. Na verdade, se você quiser, posso arranjar um encontro casual entre vocês dois antes de qualquer decisão final. Num café, num restaurante, algo completamente sem compromisso, só para que vocês se conheçam como pessoas. Ele sempre faz questão de conhecer a mulher antes de qualquer coisa mais íntima, Helena respondeu. E essa informação fez Carolina se sentir mais respeitada e menos como um objeto a ser comprado. Helena explicou que o cliente se chamava Eduardo e que ele era conhecido por ser um homem educado, bem-sucedido e extremamente respeitoso com todas as mulheres que conhecia através da agência. Ela mostrou uma foto discreta dele, um homem bonito, bem vestido, com olhar sério mas não agressivo, que transmitia uma sensação de força e confiança sem parecer intimidador. Carolina saiu do escritório de Helena com a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios e uma decisão pesando em seu coração como uma pedra preciosa que ela não sabia se merecia possuir. Ela tinha uma semana para decidir se ia aceitar a proposta que mudaria sua vida para sempre, e durante o caminho de volta para casa, pensou em todas as possibilidades e consequências da decisão que estava prestes a tomar. Quando chegou em casa, encontrou a família na mesma situação de sempre. A mãe preocupada com as contas que não fechavam, a irmã estudando com a dedicação de quem ainda acredita que o esforço pode vencer qualquer obstáculo, e o pai isolado no quarto numa depressão que parecia não ter fim. Carolina olhou para aquelas pessoas que ela amava mais do que tudo no mundo e soube que faria qualquer coisa para protegê-las, mesmo que isso significasse sacrificar a inocência que tinha guardado por 23 anos. Naquela noite, Carolina mal conseguiu dormir, ficando olhando para o teto e imaginando como seria conhecer Eduardo pessoalmente, como seria tomar uma decisão tão importante, como seria mudar completamente o rumo da vida da família com uma única escolha corajosa. Na segunda-feira, Carolina voltou ao trabalho na farmácia, mas não conseguiu se concentrar em nada, e seu Antônio chegou a comentar que ela parecia diferente, mais preocupada que o normal, embora não conseguisse identificar exatamente o que tinha mudado na menina que sempre foi tão transparente. Durante o horário do almoço, Carolina recebeu uma mensagem de Helena, perguntando se ela tinha pensado na proposta e se queria marcar o encontro casual com Eduardo para que pudessem se conhecer sem pressão. Carolina olhou para a mensagem por vários minutos antes de responder, sabendo que se marcasse esse encontro, estaria dando o primeiro passo numa jornada que não teria volta, mas também sabendo que talvez fosse a única chance real que ela tinha de salvar sua família da ruína completa. Com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa, Carolina digitou a resposta que selaria seu destino. Helena, quero conhecê-lo pessoalmente. Pode marcar o encontro. Quando apertou o botão de enviar, Carolina soube que sua vida nunca mais seria a mesma.
que estava prestes a entrar num mundo completamente novo e desconhecido. Helena marcou o encontro para quarta-feira às 14h, num café elegante do shopping JK Iguatemi, e Carolina pediu folga no trabalho, inventando uma desculpa para seu Antônio sobre uma consulta médica importante. Ela passou a manhã inteira se arrumando e tentando controlar o nervosismo, que fazia seu coração bater como um tambor descompassado. Escolheu um vestido azul marinho simples, mas bonito, que a mãe tinha dado de presente no aniversário dela. Sapatos baixos pretos e uma maquiagem discreta que realçava sua beleza natural sem exageros. Durante o trajeto até o shopping, Carolina se sentia como se estivesse indo para a entrevista de emprego mais importante da vida dela, o que, de certa forma, era exatamente o que estava acontecendo. Ela ensaiou mentalmente várias conversas possíveis, tentou imaginar como seria Eduardo pessoalmente e se questionou milhares de vezes se estava fazendo a coisa certa ou se estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. O café ficava no segundo andar do shopping, num ambiente sofisticado, com mesas de madeira escura e poltronas de couro que criavam uma atmosfera elegante, mas acolhedora. Carolina chegou alguns minutos antes do horário marcado e escolheu uma mesa no canto, de onde conseguia ver a entrada e observar as pessoas que passavam. Helena tinha explicado que Eduardo chegaria às 2h em ponto e que ela reconheceria ele facilmente pela descrição física que tinha recebido. Às 2h exatas, Carolina viu um homem alto entrar no café e olhar ao redor, claramente procurando alguém específico. Era Eduardo, sem dúvida alguma. Ele era ainda mais bonito pessoalmente do que na foto que Helena tinha mostrado, com cabelos castanhos bem cortados, vestindo uma camisa branca impecável e uma calça social azul escura, que revelavam um gosto refinado, mas não ostensivo. O que mais chamou a atenção de Carolina foram os olhos dele, castanhos, profundos, mas com uma expressão de tristeza sutil que ela não esperava encontrar num homem tão bem-sucedido. Eduardo localizou Carolina e caminhou em direção à mesa com passos seguros, mas não agressivos, transmitindo uma confiança natural que não era intimidadora. Quando chegou perto, ele sorriu de forma educada e genuína, estendendo a mão numa demonstração de respeito que imediatamente colocou Carolina mais à vontade. "Carolina, eu sou Eduardo. Muito prazer em conhecê-la pessoalmente", ele disse, e sua voz era grave, mas gentil, carregada de uma sinceridade que surpreendeu a jovem. "Prazer, Eduardo", Carolina respondeu sentindo a mão dele, que era firme, mas suave, transmitindo uma segurança que ela não esperava sentir. Eduardo se sentou na poltrona em frente a ela e chamou o garçom com a naturalidade de quem estava acostumado a frequentar lugares elegantes, mas sem a arrogância que Carolina temia encontrar. "Você já pediu alguma coisa? Quer um café, um chá, um suco? O cardápio aqui é muito bom", Eduardo perguntou, demonstrando uma preocupação genuína com o conforto dela. "Um cappuccino, por favor", Carolina disse, notando como a presença dele era ao mesmo tempo imponente e tranquilizadora. "2 cappuccinos, por favor, e talvez alguns petit fours para acompanhar", Eduardo pediu ao garçom, e depois voltou toda sua atenção para Carolina com um interesse que parecia genuinamente pessoal, não apenas profissional. "Helena me contou um pouco sobre sua situação familiar. Deve estar sendo muito difícil para você e sua família enfrentar esse tipo de pressão financeira", Eduardo disse, e Carolina ficou surpresa com a sinceridade e o interesse genuíno na voz dele, muito diferente do que esperava. Ela esperava que ele fosse mais direto, mais frio, mais focado no aspecto físico do possível encontro entre eles. Mas Eduardo parecia realmente interessado em conhecê-la como pessoa, em entender sua história e seus sentimentos. "É difícil mesmo. Meu pai foi vítima de um golpe financeiro muito elaborado, e nossa família ficou numa situação financeira desesperadora. Nunca imaginei que chegaria a considerar uma situação como esta", Carolina respondeu com honestidade, sentindo que podia ser transparente com ele. "Eu entendo perfeitamente. A vida às vezes nos coloca em situações que nunca imaginamos enfrentar, e não há nada de errado em fazer o que for preciso
para proteger as pessoas que amamos. Na verdade, acho sua coragem admirável, Eduardo disse, e suas palavras carregavam uma compreensão e uma validação que Carolina não esperava receber. Os cappuccinos chegaram acompanhados de pequenos doces elegantes, e eles ficaram conversando por mais de 1 hora sobre assuntos que surpreenderam Carolina, pela profundidade e pela naturalidade. Eduardo perguntou sobre a família dela, sobre o trabalho na farmácia, sobre os sonhos e planos que ela tinha antes da crise financeira destruir a estabilidade da família Silva. Carolina ficou impressionada com o interesse genuíno dele e com o fato de que ele não tinha feito nenhuma pergunta íntima ou desconfortável, tratando-a com o respeito que ela merecia como pessoa. Eduardo, posso perguntar uma coisa pessoal? Por que você procura este tipo de encontro? Quero dizer, você é bonito, bem-sucedido, inteligente, poderia namorar qualquer mulher que quisesse. Carolina perguntou, curiosa sobre as motivações de um homem que aparentemente tinha tudo na vida. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo no café com a colherzinha, e Carolina percebeu que tinha tocado num ponto sensível da vida dele. É uma pergunta muito justa, Carolina. A verdade é que minha vida é extremamente complicada e solitária. Eu trabalho 16 horas por dia, tenho responsabilidades enormes na empresa, investidores me pressionando constantemente, centenas de funcionários dependendo das minhas decisões. E eu já me machuquei muito no passado com relacionamentos que pareciam verdadeiros, Eduardo respondeu, revelando uma vulnerabilidade que humanizou completamente a imagem que Carolina tinha dele. Se machucou como? Carolina perguntou, sentindo uma conexão emocional inesperada com aquele homem que parecia ter tudo, mas ao mesmo tempo parecia tão sozinho quanto ela. Eduardo suspirou profundamente antes de responder, como se estivesse abrindo uma ferida antiga que ainda doía quando tocada. Já namorei algumas mulheres que se interessavam muito mais pelo meu dinheiro do que por mim como pessoa. A última chegou a ficar noiva comigo, e eu descobri que ela estava me traindo com outro cara, enquanto planejava usar meu patrimônio para sustentar o amante dela. Desde então, prefiro relacionamentos mais honestos, onde as duas partes sabem exatamente o que esperar uma da outra, Eduardo explicou. E Carolina entendeu que ele também tinha suas feridas emocionais profundas e suas vulnerabilidades. Ele não era apenas um homem rico comprando prazer ou companhia. Era alguém que, de uma forma diferente, também estava tentando proteger o próprio coração de mais decepções e traições. E por que você procura especificamente mulheres que são inexperientes como eu? Carolina perguntou, sentindo uma curiosidade genuína sobre as motivações mais profundas dele. Porque eu quero ser especial para alguém, mesmo que seja por uma noite só. Eu quero que seja uma experiência marcante, única para ambos. E porque acredito que mulheres inexperientes são mais genuínas, menos calculistas, mais capazes de conexões verdadeiras, Eduardo respondeu, e Carolina sentiu uma emoção estranha, ouvindo aquelas palavras carregadas de solidão e esperança. Ela estava esperando encontrar um homem interessado apenas no aspecto físico, mas estava descobrindo alguém que, apesar de toda a riqueza e poder, tinha carências emocionais profundas que ecoavam suas próprias necessidades de conexão e compreensão. Eduardo, se eu decidir aceitar sua proposta, como seria exatamente? Eu confesso que estou com muito medo de tudo isso, Carolina disse, expressando sua vulnerabilidade com uma honestidade que tocou Eduardo profundamente. Carolina, primeiro quero que você saiba que a decisão tem que ser completamente sua, sem qualquer pressão minha ou de Helena. Se você sentir qualquer dúvida, qualquer desconforto, pode desistir a qualquer momento, mesmo no último minuto, e eu vou entender perfeitamente, Eduardo disse, demonstrando um respeito pela autonomia dela que Carolina não esperava. Segundo, eu faria absolutamente tudo para que você se sentisse confortável, segura e respeitada durante todo o processo. Eduardo explicou que eles se encontrariam num hotel 5 estrelas no sábado à noite, que ele reservaria a suíte presidencial e providenciaria jantar romântico, flores frescas,
champanhe de qualidade e tudo para criar um ambiente especial e acolhedor. Nós conversaríamos bastante, jantaríamos juntos, nos conheceríamos melhor como pessoas. Não haveria pressa para nada, nenhuma pressão. E se em algum momento você quisesse parar ou se sentisse desconfortável, bastaria dizer e eu respeitaria completamente sua vontade. Eduardo continuou, pintando um cenário que parecia mais um encontro romântico do que uma transação comercial. E depois, quer dizer, como eu saberia que você não vai tentar me procurar ou me forçar a mais encontros no futuro? Carolina perguntou, demonstrando uma preocupação legítima sobre o que aconteceria após aquela noite. Carolina, eu nunca forço ninguém a nada, e nunca procuro a mesma pessoa 2 vezes, a não ser que ela manifeste interesse genuíno em me ver novamente. Para mim, cada encontro é único e especial exatamente por isso, por ser irrepetível e exclusivo, Eduardo respondeu. E suas palavras trouxeram um alívio considerável para Carolina. Eles continuaram conversando por mais meia hora, e Carolina foi ficando cada vez mais impressionada com a educação, o respeito e a sensibilidade de Eduardo. Ele perguntou sobre os sonhos dela, sobre o que ela gostaria de fazer com a vida se não tivesse problemas financeiros, sobre os planos que tinha para ajudar a irmã a realizar o sonho da faculdade. Carolina, posso dizer uma coisa? Você é uma mulher muito especial, corajosa, inteligente e dedicada à família. Qualquer homem seria sortudo por conhecê-la e ter a oportunidade de estar ao seu lado, Eduardo disse, e Carolina sentiu o rosto esquentar com o elogio sincero que parecia vir do coração. Obrigada, Eduardo. Você também é muito diferente do que eu imaginava que seria. Carolina respondeu surpreendida com sua própria sinceridade. Diferente como? Eduardo perguntou, demonstrando curiosidade genuína sobre a percepção dela. Mais gentil, mais humano. Eu esperava encontrar alguém frio, calculista, arrogante. Mas você parece ser uma pessoa genuinamente boa, que também tem seus problemas e inseguranças, como qualquer ser humano, Carolina explicou, e foi a primeira vez que Eduardo ouviu alguém descrevê-lo dessa forma. Eduardo sorriu, e foi a primeira vez que Carolina viu um sorriso verdadeiro no rosto dele, transformando completamente sua expressão e revelando uma beleza mais profunda que ia além da aparência física. Todos nós temos nossos problemas, Carolina. A diferença é que alguns conseguem disfarçar melhor que outros, especialmente quando têm dinheiro suficiente para construir muros ao redor do coração, Eduardo disse, revelando uma filosofia de vida marcada por experiências dolorosas. Quando se despediram no estacionamento do shopping, Eduardo pegou delicadamente a mão de Carolina e disse com uma sinceridade comovente: pense bem sobre tudo que conversamos hoje. Se decidir aceitar, será uma honra conhecê-la melhor e compartilhar uma experiência especial com você. Se decidir que não é o que você quer, vou entender perfeitamente e desejar tudo de bom para você e sua família. Carolina voltou para casa com sentimentos completamente diferentes dos que tinha quando saiu de manhã, sentindo-se respeitada, valorizada e até mesmo desejada de uma forma que nunca tinha experimentado na vida. Naquela noite, durante o jantar com a família, Carolina observou cada um dos rostos das pessoas que amava, notando como a preocupação tinha se tornado uma sombra constante em suas expressões. A mãe, que tinha perdido peso e ganhado rugas de ansiedade nos últimos meses, tentava manter a aparência de normalidade. A irmã, que tentava disfarçar a tristeza por saber que o sonho da faculdade estava se tornando impossível, estudava com uma dedicação quase desesperada. E pensou no pai, que não conseguia nem sair do quarto por causa da culpa e da depressão que o consumiam. Depois do jantar, Carolina foi até o quarto dos pais e bateu na porta com o coração pesado. Pai, posso entrar? Ela perguntou suavemente. João estava deitado na cama, olhando para o teto como fazia todas as noites, perdido em pensamentos sombrios. Quando viu a filha, tentou se animar um pouco, embora o esforço fosse visível. Claro, filha. Como foi seu dia? João perguntou, tentando demonstrar interesse apesar da depressão.
Carolina se sentou na beira da cama e segurou a mão do pai com carinho. Pai, eu quero que você saiba que eu não culpo você por nada que aconteceu. Você sempre foi um pai maravilhoso e sempre fez tudo pela nossa família com muito amor, Carolina disse, tentando transmitir todo o amor e perdão que sentia. João começou a chorar com a intensidade de alguém que carregava uma culpa insuportável. Ah, Carolina, eu destruí tudo que construímos juntos. Eu era para proteger vocês e acabei colocando toda a família numa situação terrível por causa da minha ganância, João disse, e suas lágrimas eram de um homem quebrado por dentro. Pai, você foi vítima de criminosos muito espertos. Não foi culpa sua ter acreditado em pessoas que se especializavam em enganar gente honesta. E eu quero que você saiba que eu vou encontrar uma forma de resolver essa situação, Carolina disse, apertando a mão do pai com determinação. Como, filha? Não tem como. A dívida é muito alta e eu não consigo nem trabalhar nesse estado emocional, João respondeu, demonstrando o desespero que o consumia. Confia em mim, pai. Eu vou dar um jeito. Somos uma família e vamos superar isso juntos, Carolina disse, tentando injetar esperança numa situação que parecia sem saída. Naquela noite, Carolina tomou sua decisão final depois de horas pensando em tudo que tinha conversado com Eduardo. Ela mandou uma mensagem para Helena. Aceito a proposta. Quero seguir em frente com todos os procedimentos necessários. A resposta de Helena veio rapidamente. Que bom, Carolina. Vou arranjar tudo para que você se sinta segura e confiante. Segunda-feira você faz os exames médicos e conversamos sobre os últimos detalhes. Carolina guardou o celular e se deitou, sabendo que tinha acabado de mudar o rumo da sua vida para sempre. Mas pela primeira vez em meses, ela se sentia esperançosa. Em uma semana, sua família estaria livre das dívidas e poderia recomeçar a vida com dignidade. E ela tinha a sensação estranha, mas reconfortante, de que Eduardo talvez não fosse apenas um cliente, mas alguém que também precisava de cura e carinho, tanto quanto ela precisava de uma solução para os problemas da família. Na segunda-feira, Carolina passou por todos os exames médicos exigidos pela agência numa clínica particular elegante na região dos Jardins. Foram exames de sangue completos, ginecológicos e até mesmo uma avaliação psicológica básica para garantir que ela estava tomando a decisão de forma consciente e sem pressão externa. Helena acompanhou todo o processo, tratando Carolina como se fosse uma filha querida, explicando cada procedimento e garantindo que ela se sentisse confortável e respeitada. Todos os resultados saíram perfeitos, Carolina. Você está saudável e apta para seguir em frente, se essa for realmente sua decisão, Helena disse na terça-feira, quando se encontraram novamente no escritório da agência. E o Eduardo? Ele também fez todos os exames necessários? Carolina perguntou, demonstrando uma preocupação legítima com a segurança. Claro que sim. Ele refaz todos os exames a cada 6 meses e sempre está em dia com tudo. Aliás, ele depositou o valor combinado na conta calcionada hoje de manhã. R$ 450 mil já estão lá, esperando para serem liberados depois do encontro, Helena disse, mostrando o extrato da conta protegida. Carolina sentiu o coração acelerar ao ver os números na tela do computador de Helena. Era real, completamente real. O dinheiro que salvaria sua família estava ali, a poucos dias de distância, esperando apenas que ela cumprisse sua parte do acordo. Helena, eu vou conseguir sacar esse dinheiro no domingo mesmo? Carolina perguntou, ainda tentando processar a magnitude daquela quantia que mudaria completamente suas vidas. Sim, assim que eu confirmar que o encontro aconteceu conforme o combinado, o dinheiro fica disponível para saque imediato. Você pode transferir para sua conta pessoal ou sacar em espécie, como preferir, Helena respondeu. E Carolina finalmente começou a acreditar que o pesadelo financeiro da família estava prestes a ter um fim. Durante o resto da semana, Helena preparou Carolina para o encontro com o cuidado de uma mãe preparando a filha para um momento especial da vida. Elas conversaram sobre o que esperar, como agir naturalmente, como se vestir de forma elegante, mas confortável. Helena levou Carolina para comprar lingerie especial
numa boutique discreta, um vestido elegante para o jantar e até produtos de beleza para que ela se sentisse ainda mais confiante e bonita. Carolina, lembra-se sempre de que você não é obrigada a fazer nada que não queira. O Eduardo sabe que você é inexperiente e ele vai respeitar totalmente seu ritmo e suas vontades. Se em algum momento você se sentir desconfortável, pode parar tudo. Helena repetiu várias vezes, garantindo que Carolina se sentisse no controle da situação. Na quinta-feira, Helena ligou para Carolina com uma notícia inesperada que a deixou ainda mais nervosa e ao mesmo tempo curiosa. Carolina, o Eduardo gostaria de falar com você antes do sábado. Ele quer ter certeza de que você está bem e confiante sobre tudo. Posso passar o telefone dele para você conversarem? Helena perguntou. E Carolina ficou surpresa, mas aceitou prontamente. Naquela mesma noite, Eduardo ligou para ela, e sua voz ao telefone era ainda mais grave e acolhedora do que pessoalmente. Oi, Carolina. Como você está se sentindo em relação ao nosso encontro de sábado? Eduardo perguntou, demonstrando uma preocupação genuína que aqueceu o coração dela. Nervosa, mas determinada. E você? Carolina respondeu com honestidade, sentindo que podia ser transparente com ele. Ansioso para vê-la novamente, para conhecê-la melhor. Carolina, eu queria reforçar que você pode mudar de ideia a qualquer momento, até mesmo no último minuto. Eu não vou ficar chateado ou te pressionar de forma alguma, Eduardo disse, e suas palavras trouxeram um alívio imenso para Carolina. Obrigada, Eduardo. Isso me deixa muito mais tranquila e confiante. Carolina respondeu, sentindo que estava tomando a decisão certa. E tem outra coisa que eu queria falar. Eu sei que esta situação é completamente nova para você, então eu pensei em algumas coisas que poderiam te deixar mais confortável durante nosso encontro. Eduardo continuou, demonstrando uma consideração que surpreendeu Carolina. Eduardo explicou que tinha reservado a suíte presidencial do Hotel Fasano para a noite inteira, que ele chegaria às 7 da noite e ela às 8, para que ele pudesse preparar tudo antes da chegada dela. Haveria jantar especial preparado pelo chefe do hotel, flores frescas espalhadas por todo o ambiente, música suave e champanhe, se ela quisesse beber alguma coisa para relaxar e se sentir mais à vontade. Eu trouxe algumas opções de música clássica e jazz suave, que acho que você vai gostar. E se você quiser, posso pedir para prepararem um banho relaxante, com óleos especiais, antes de qualquer coisa mais íntima, Eduardo disse, planejando cada detalhe para que a experiência fosse perfeita. Eduardo, posso perguntar uma coisa? Por que você está sendo tão cuidadoso comigo? Helena me disse que você sempre trata bem as mulheres, mas você está sendo especialmente atencioso, Carolina perguntou, curiosa, sobre a atenção extra que estava recebendo. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, como se estivesse decidindo quanto de si mesmo revelar. Porque desde que conversei com você no café, não consegui parar de pensar em você. Não apenas no encontro de sábado, mas em você como pessoa. Sua coragem, sua dedicação à família, sua sinceridade e pureza. Eu quero que sábado seja especial para você também, não apenas para mim, Eduardo confessou. E Carolina sentiu algo estranho e novo no peito, ouvindo aquelas palavras carregadas de emoção genuína. Eu também pensei muito em você esta semana, Eduardo. Você me surpreendeu completamente. Não esperava que você fosse tão humano, tão sensível, Carolina disse, admitindo que ele tinha mexido com seus sentimentos de uma forma inesperada. Humano? Eduardo perguntou, com um tom divertido na voz. Gentil, sensível, atencioso. Eu esperava alguém frio e calculista, interessado apenas no aspecto físico. Mas você parece ser alguém que também tem feridas emocionais e que precisa de carinho e compreensão, Carolina explicou, revelando uma percepção que tocou Eduardo profundamente. Talvez a gente se complete de alguma forma, Carolina. Você precisa de uma solução para seus problemas financeiros, e eu preciso de alguém que me veja como pessoa, não apenas como uma conta bancária ambulante, Eduardo disse, estabelecendo uma conexão emocional que nenhum dos dois esperava.
Eles conversaram por mais 40 minutos sobre assuntos pessoais e profundos, e Carolina se surpreendeu com a facilidade que tinha para falar com Eduardo sobre coisas que nunca tinha compartilhado com ninguém. Eduardo contou sobre a pressão de administrar uma empresa com mais de 1000 funcionários, sobre a solidão de não ter ninguém em quem confiar completamente, sobre como era difícil encontrar mulheres que se interessassem por ele genuinamente e não apenas pelo seu patrimônio. Carolina falou sobre os sonhos que tinha antes da crise financeira, destruir a estabilidade da família, sobre a culpa que sentia por não conseguir ajudar mais a família, sobre o medo de tomar uma decisão tão importante e definitiva. Carolina, eu prometo que vou fazer absolutamente tudo para que você se sinta respeitada, cuidada e especial. E depois de sábado, se você quiser conversar ou precisar de alguma coisa, pode me ligar sempre que quiser. Não estou falando de mais encontros íntimos, estou falando de amizade, de apoio mútuo, Eduardo disse, oferecendo algo que Carolina não esperava, a possibilidade de uma conexão duradoura. Quando desligaram o telefone, Carolina se deu conta de que estava ansiosa pelo encontro não apenas pelo dinheiro que resolveria os problemas da família, mas porque queria ver Eduardo novamente e explorar a conexão especial que estava se formando entre eles. Havia algo nele que despertava uma curiosidade e uma atração que ela nunca tinha sentido por ninguém, uma mistura de admiração, interesse romântico e desejo de conhecê-lo melhor como pessoa. No sábado, Carolina passou o dia inteiro se preparando com o cuidado de uma noiva, se arrumando para o casamento. Tomou um banho demorado com sais aromáticos, fez as unhas com um esmalte discreto, mas elegante, caprichou na maquiagem realçando sua beleza natural sem exageros. Ela estava usando o vestido preto elegante que Helena tinha ajudado a escolher, a lingerie especial de renda branca que a fazia se sentir feminina e bonita, e um perfume suave que tinha ganhado da mãe no Natal passado. Antes de sair de casa, Carolina inventou uma desculpa elaborada para a família, dizendo que ia passar a noite na casa de uma amiga que estava passando por um momento difícil e precisava de companhia. Ela abraçou a mãe com mais carinho que o normal. Abraçou a irmã desejando que tudo desse certo e até foi se despedir do pai no quarto. Pai, amanhã nossa vida vai estar melhor. Eu prometo, Carolina disse, segurando as mãos dele com determinação. João olhou para a filha com o carinho de sempre, sem imaginar o sacrifício que ela estava prestes a fazer. Carolina, você sempre foi nossa guerreira, nossa salvadora. Não sei o que fiz para merecer uma filha como você, João disse, e suas palavras fizeram o coração de Carolina se apertar de emoção. Carolina saiu de casa às 7:30 da noite com o coração disparado e uma mistura de nervosismo e expectativa correndo pelas veias. Durante o trajeto de táxi até o Hotel Fasano, ela pensou em tudo que tinha levado àquele momento decisivo. A dívida que destruiu a família, o desespero que a levou a procurar Helena, o encontro surpreendente com Eduardo no café. Em algumas horas, ela deixaria de ser virgem e sua família estaria livre das dívidas que ameaçavam destruí-los completamente. Quando chegou ao hotel, Carolina foi recebida por um funcionário discreto e elegante que a levou diretamente até o 15º andar, onde ficava a suíte presidencial reservada para aquela noite especial. Ele bateu na porta educadamente e a voz familiar de Eduardo respondeu de dentro. Carolina, é você? Pode entrar, a porta está aberta, Eduardo disse. E Carolina podia ouvir música suave tocando no fundo. Carolina abriu a porta devagar e se viu diante do ambiente mais elegante e romântico que já tinha visto na vida. A suíte era enorme, com sala de estar decorada com bom gosto, quarto espaçoso e banheiro de mármore que parecia um spa. Havia flores brancas espalhadas por toda parte, velas aromáticas acesas criando uma iluminação mágica, música clássica tocando baixinho e uma mesa posta para jantar com louças finas e taças de cristal que brilhavam à luz das velas. Eduardo apareceu na sala vestindo uma camisa branca impecável e calça escura, sem gravata, com um sorriso nervoso no rosto que revelava que ele também estava ansioso. Carolina, você está absolutamente linda.
Como se sente? Eduardo perguntou, aproximando-se dela com cuidado. Nervosa, mas bem. Eduardo, isso aqui está incrível, muito mais bonito do que eu imaginava. Carolina respondeu, admirando o ambiente romântico que ele tinha criado especialmente para ela. Queria que você se sentisse especial e única, porque você realmente é, Eduardo disse, aproximando-se de Carolina com um cuidado quase reverencial. Quer beber alguma coisa? Água, suco, champanhe? Trouxe um Dom Perignon que acho que vai te ajudar a relaxar, Eduardo ofereceu, demonstrando a mesma atenção cuidadosa que tinha mostrado durante toda a semana. Acho que um pouco de champanhe vai me ajudar a relaxar mesmo, Carolina respondeu, sentindo que o nervosismo estava diminuindo na presença dele. Eduardo serviu 2 taças de champanhe com movimentos elegantes e brindaram com um sorriso tímido. Ao encontro de 2 pessoas que se conheceram numa situação inusitada, mas que talvez estivessem destinadas a se conhecer, Eduardo disse, erguendo a taça num brinde que soou mais romântico do que comercial. Carolina sorriu e sentiu que a tensão inicial estava se dissipando, substituída por uma expectativa curiosa sobre como seria aquela noite que mudaria sua vida para sempre. Eles jantaram numa atmosfera íntima e acolhedora, conversando sobre tudo: família, trabalho, sonhos, planos para o futuro. Eduardo contou sobre viagens que tinha feito para países distantes, lugares que queria conhecer, projetos ambiciosos que tinha para expandir a empresa e até sobre sonhos pessoais que raramente compartilhava com alguém. Carolina falou sobre os livros que gostava de ler nas horas vagas, sobre o sonho antigo de fazer faculdade de psicologia, sobre como queria viajar com a família quando a situação financeira melhorasse e todos pudessem ser felizes juntos novamente. Carolina, posso dizer uma coisa? Eu raramente me sinto tão à vontade conversando com alguém. Você tem uma forma de falar e de ouvir que me deixa completamente relaxado, Eduardo confessou, colocando a mão delicadamente sobre a mão dela. Eu também me sinto muito bem com você, Eduardo. É estranho considerando como nos conhecemos, mas sinto como se já te conhecesse há muito tempo, Carolina respondeu, surpreendida com a naturalidade da conexão que existia entre eles. Depois do jantar elaborado, eles foram para a varanda da suíte, que tinha uma vista incrível da cidade de São Paulo iluminada, criando um cenário romântico que parecia saído de um filme. Eduardo colocou uma música ainda mais suave, e eles ficaram ali, apreciando a vista e conversando sobre a vida com uma intimidade que surpreendeu ambos. Carolina, você tem certeza absoluta de que quer seguir em frente? Ainda pode mudar de ideia, e eu vou entender perfeitamente, Eduardo perguntou, dando a ela uma última oportunidade de recuar. Carolina olhou nos olhos dele e viu sinceridade, carinho, desejo e algo mais profundo que ela não conseguia identificar completamente. Não era apenas desejo físico, mas desejo de conexão emocional, de intimidade verdadeira, de curar feridas antigas através do carinho mútuo. Tenho certeza, Eduardo. Eu confio em você completamente, Carolina respondeu, sentindo que sua decisão era firme e consciente. Eduardo se aproximou dela devagar e tocou o rosto dela com uma ternura que fez Carolina fechar os olhos de emoção. Eu vou cuidar de você como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo, Carolina. Vou fazer tudo para que seja especial e inesquecível para nós dois, Eduardo prometeu. E suas palavras carregavam uma sinceridade que tocou profundamente o coração da jovem. Quando ele a beijou pela primeira vez, Carolina sentiu algo que nunca tinha experimentado na vida. Não era apenas atração física ou nervosismo, era como se 2 pessoas feridas e solitárias estivessem encontrando cura e completude uma na outra. O beijo foi suave, respeitoso, cheio de promessas não ditas sobre sentimentos que estavam nascendo entre eles. E naquela noite, na suíte elegante do Hotel Fasano, Carolina não apenas perdeu a virgindade, mas descobriu o que era ser desejada, respeitada e cuidada por alguém que via nela muito mais do que apenas um corpo ou uma transação comercial. Eduardo foi gentil além de qualquer expectativa, paciente como um professor carinhoso, e fez questão de que cada momento
fosse sobre o prazer e o conforto dela, sobre criar uma experiência que fosse especial para ambos. Durante toda a noite, ele demonstrou uma atenção aos detalhes e uma preocupação com o bem-estar dela, que transformou o que poderia ter sido apenas uma transação em algo que se aproximava perigosamente de uma experiência romântica verdadeira. Quando amanheceu o domingo, Carolina estava deitada no peito de Eduardo, que acariciava os cabelos dela com uma ternura que ela nunca tinha imaginado que pudesse sentir. "Como você se sente?" ele perguntou baixinho, com uma voz carregada de carinho genuíno. "Diferente, mas muito bem. Muito melhor do que imaginava que me sentiria." "E você?" Carolina respondeu, aninhando-se ainda mais no peito dele. "Eu me sinto completo. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim, como se algo que estava faltando tivesse finalmente se encaixado no lugar", Eduardo confessou, revelando que a experiência tinha mexido com ele tanto quanto com ela. Era o fim de um encontro que mudaria para sempre a vida de ambos, mas também o começo de algo que nenhum dos dois esperava quando aquela história começou, uma conexão emocional verdadeira que transcendia qualquer acordo financeiro. Carolina chegou em casa no domingo às 10 da manhã, com sentimentos completamente contraditórios e confusos, correndo pelo seu coração e pela sua mente. Por um lado, sentia-se aliviada e esperançosa por saber que a dívida da família estava prestes a ser quitada e que o pesadelo financeiro finalmente chegaria ao fim. Por outro lado, havia algo diferente em seu peito, uma sensação estranha e nova que ela não conseguia identificar completamente, mas que tinha a ver com Eduardo e com a forma como ele a tinha feito sentir-se especial e desejada. A família estava reunida na sala tomando café quando ela chegou, e o ambiente estava mais leve do que nos últimos meses, como se todos sentissem que algo bom estava prestes a acontecer. Dona Márcia olhou para a filha com curiosidade maternal, notando algo diferente no rosto de Carolina. "Como foi a noite na casa da sua amiga? Você parece diferente, mas radiante", Dona Márcia observou, sem conseguir identificar exatamente o que tinha mudado na filha. "Foi muito boa, mãe. Conversamos muito, relaxei bastante e acho que consegui esclarecer algumas coisas na minha cabeça." "Família, eu preciso falar uma coisa muito importante com vocês", Carolina disse, sentindo que era hora de contar à família sobre a solução miraculosa que tinha encontrado. João saiu do quarto pela primeira vez em semanas, atraído pelo tom sério, mas esperançoso na voz da filha. Júlia parou de mexer no celular e prestou atenção total, sentindo que algo importante estava prestes a ser revelado. Dona Márcia sentou no sofá com o coração acelerado, alternando entre esperança e apreensão. "Gente, vocês sabem que nossa situação financeira tem sido muito difícil nos últimos meses. O banco está pressionando cada vez mais, a dívida está crescendo com os juros e não conseguimos encontrar uma solução viável." Carolina começou, preparando o terreno para a revelação que mudaria tudo. "Carolina não inventa de fazer alguma loucura ou coisa perigosa", Dona Márcia disse, percebendo que a filha estava prestes a contar algo importante e temendo que ela tivesse se envolvido em algo duvidoso. "Mãe, calma. Deixa eu explicar tudo direitinho. Eu encontrei uma forma de conseguir o dinheiro necessário para quitar toda a dívida do banco de uma vez só", Carolina anunciou. E a família ficou em silêncio absoluto, olhando para ela com expectativa e apreensão misturadas. "Como, filha? De onde você vai tirar 380 mil reais? Esse é um dinheiro que nossa família nunca teve", João perguntou, com a voz fraca, mas demonstrando interesse genuíno pela primeira vez em meses. Carolina respirou fundo, tendo ensaiado aquela conversa mentalmente dezenas de vezes, tentando encontrar uma forma de explicar sem revelar exatamente o que tinha acontecido. "Eu conheci uma pessoa muito especial que estava disposta a nos ajudar financeiramente. Uma pessoa de muitas posses, que se comoveu com nossa situação e decidiu nos estender a mão", Carolina explicou, escolhendo cuidadosamente as palavras para contar uma versão editada da verdade. "Ajudar como? Mas, filha, como você vai pagar um empréstimo desses? E que tipo de pessoa empresta tanto dinheiro assim para alguém que nem conhece direito?", Dona Márcia perguntou,
demonstrando a desconfiança natural de uma mãe preocupada. Mãe, não é bem um empréstimo tradicional. É mais como uma ajuda, uma boa ação. A pessoa tem muito dinheiro e quis fazer algo bom, ajudar uma família honesta e trabalhadora que está passando por dificuldades, Carolina respondeu, omitindo deliberadamente os detalhes mais íntimos do acordo. Júlia olhou para a irmã com espanto e admiração. Carol, isso parece coisa de filme. Ninguém dá quase R$500 mil para uma pessoa estranha assim, do nada, sem querer nada em troca, Júlia disse, expressando o ceticismo natural de qualquer pessoa. Carolina sabia que as perguntas iam surgir, mas tinha preparado respostas que não eram mentiras completas, apenas meias-verdades cuidadosamente construídas. A pessoa se comoveu profundamente com nossa história, com nossa situação. Ela também já passou por dificuldades na vida e quer ajudar uma família honesta e trabalhadora a superar este momento difícil. Gente, vocês não precisam entender completamente todos os detalhes de como isso aconteceu. O importante é que vamos conseguir quitar a dívida e recomeçar nossa vida com dignidade, Carolina insistiu, tentando direcionar o foco para a solução em vez dos detalhes do problema. João se levantou do sofá pela primeira vez em semanas e caminhou até Carolina, segurando as mãos da filha com uma intensidade emocional que ela não via há muito tempo. Carolina, minha filha querida, que tipo de favor ou compromisso você assumiu com essa pessoa? Estou preocupado com você, João disse, demonstrando que mesmo na depressão, seu instinto paternal permanecia alerta. Carolina olhou nos olhos do pai e viu amor incondicional, preocupação genuína e uma gratidão misturada com culpa, que a fez sentir ainda mais determinada a proteger sua família. Pai, eu apenas conversei muito com essa pessoa. Contei nossa história, nossa situação, como éramos antes do golpe e como estamos agora. Ela se comoveu profundamente e decidiu nos ajudar porque reconhece o valor de uma família unida e trabalhadora. Não fiz nada de errado, perigoso ou que pudesse nos trazer problemas, Carolina explicou, tecnicamente não mentindo, apenas omitindo detalhes que causariam dor desnecessária à família. Quando esse dinheiro vai estar disponível para quitarmos a dívida? Dona Márcia perguntou, ainda desconfiada, mas permitindo-se sentir uma esperança cautelosa. Hoje mesmo. Eu vou ao banco agora de manhã resolver tudo. Esta tarde nossa dívida estará completamente quitada e nossa casa estará livre, Carolina anunciou, e suas palavras trouxeram um alívio tão grande que a família ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação de que o pesadelo financeiro finalmente chegaria ao fim. A família permaneceu em silêncio emocional por alguns minutos, tentando absorver a magnitude daquela revelação. Era difícil acreditar que depois de meses de desespero crescente, a solução tinha aparecido de forma tão repentina e inesperada. Carolina, tem certeza absoluta de que não tem nada suspeito nisso? Nenhuma pegadinha escondida, nada que possa nos trazer problemas no futuro? João insistiu, demonstrando que mesmo na depressão mantinha o instinto protetor de pai. Pai, tenho certeza completa. A pessoa é séria, respeitável e genuinamente quer nos ajudar a superar este momento difícil. Confiem em mim, Carolina disse, olhando diretamente nos olhos do pai com uma sinceridade que o tranquilizou. Júlia se levantou e abraçou a irmã com uma força emocional que quase derrubou ambas. Carol, eu não sei como você conseguiu isso, mas você salvou nossa família inteira. Você é a pessoa mais corajosa e incrível que eu conheço, Júlia disse, com lágrimas de alívio e gratidão correndo pelo rosto. Dona Márcia também se juntou ao abraço familiar, e pela primeira vez em meses, Carolina viu lágrimas de alívio e felicidade nos olhos da mãe, não as lágrimas de desespero que tinham se tornado rotina na casa da família Silva. Graças a Deus, filha. Não sei que anjo colocou essa pessoa no seu caminho, mas foi uma bênção divina que chegou no momento certo, Dona Márcia disse, segurando o rosto da filha com carinho maternal. Naquela manhã de domingo, Carolina foi ao banco com Helena para fazer a transferência do dinheiro da conta calcionada para sua conta pessoal, um processo que foi rápido, discreto e eficiente. Em seguida,
Ela foi diretamente para a agência do banco, onde a família tinha a dívida, e quitou todo o valor de uma vez, numa transação que representava o fim de um pesadelo que durava meses. O gerente, Sr. Roberto, que nos últimos meses tratava a família com frieza profissional e pressão constante, ficou visivelmente surpreso com a quitação integral da dívida. Dona Carolina, que excelente notícia que conseguiram resolver a situação financeira. Vou providenciar imediatamente toda a documentação de quitação e a liberação completa da garantia da casa, Sr. Roberto disse, tratando Carolina com um respeito que contrastava com a frieza dos meses anteriores. Obrigada, Sr. Roberto. Foi um período muito difícil para nossa família, mas conseguimos superar com a ajuda de pessoas bondosas, Carolina respondeu, sentindo uma satisfação profunda ao ver todos aqueles papéis sendo carimbados e assinados. Quando Carolina saiu do banco com todos os documentos de quitação da dívida, ela se sentiu como se um peso imenso tivesse sido removido dos seus ombros e do seu coração. Sua família estava livre, completamente livre. A casa estava segura para sempre. Júlia poderia fazer faculdade. O pai poderia se recuperar da depressão sem a pressão financeira constante. Mas junto com o alívio imenso, veio uma sensação estranha e nova de vazio emocional. A missão estava cumprida, o problema estava resolvido, mas Carolina não conseguia parar de pensar em Eduardo e na noite especial que tinham compartilhado. Durante toda a manhã, ela se pegou lembrando dos momentos íntimos que passaram juntos, das conversas profundas, dos carinhos, da forma gentil e respeitosa como ele a tinha tratado, como se ela fosse realmente especial para ele. À tarde, quando chegou em casa com os documentos do banco, a família comemorou como se fosse Ano Novo, Carnaval e Natal juntos. Dona Márcia chorou lágrimas de alívio puro. João sorriu genuinamente pela primeira vez em meses, e Júlia começou imediatamente a fazer planos entusiasmados para o vestibular e para o futuro que voltava a ser possível. Carol, agora você também pode pensar em fazer sua faculdade de psicologia. Com a casa livre de dívidas, vamos conseguir nos organizar financeiramente muito melhor, Dona Márcia disse, abraçando a filha com uma gratidão que transbordava de cada gesto. É verdade, mãe. Agora podemos pensar no futuro novamente, fazer planos, sonhar com coisas boas, Carolina respondeu, participando da celebração familiar, mas uma parte do seu coração estava ocupada com pensamentos sobre Eduardo. Mesmo comemorando com a família, Carolina não conseguia se concentrar completamente na festa. Ela pegou o celular discretamente e viu que tinha uma mensagem de Eduardo que fez seu coração acelerar. Carolina, espero sinceramente que esteja bem após nossa noite especial. Foi um prazer incrível e inesquecível conhecê-la de forma tão íntima. Se precisar de alguma coisa ou quiser conversar sobre qualquer assunto, pode me ligar a qualquer momento. Carolina olhou para a mensagem por vários minutos antes de responder, tentando encontrar as palavras certas para expressar sentimentos que ela mesma não compreendia completamente. Eduardo, obrigada por tudo que você fez por mim e pela minha família. Você mudou nossas vidas completamente. Espero que você também tenha se sentido especial durante nossa noite juntos. A resposta de Eduardo veio rapidamente, demonstrando que ele estava esperando ansiosamente por uma mensagem dela. Me senti mais especial do que imaginava ser possível, Carolina. Sei que nosso acordo original foi específico e pontual, mas gostaria muito de vê-la novamente. Não estou falando de negócios ou de mais acordos financeiros. Estou falando de uma conexão pessoal genuína que senti entre nós. Carolina sentiu o coração acelerar descontroladamente, lendo aquela mensagem inesperada. Durante toda a semana de preparação para o encontro, ela tinha se convencido mentalmente de que seria apenas uma transação comercial pontual, um sacrifício necessário para salvar a família. Mas a noite que passaram juntos tinha sido muito mais do que isso. Tinha havido uma química emocional e física, uma conexão genuína que ela nunca tinha experimentado antes na vida. Eduardo, eu também gostaria muito de vê-lo novamente. Mas a situação é extremamente complicada para mim.
Como eu explicaria para minha família um relacionamento com alguém que eles acreditam que apenas nos ajudou financeiramente? Carolina respondeu, expressando o dilema emocional que estava enfrentando. Carolina, eu entendo perfeitamente que é uma situação delicada e complicada, mas não consigo parar de pensar em você desde que nos despedimos. Ontem à noite foi especial para mim de uma forma que vai muito além do que eu esperava quando tudo começou. Eduardo confessou através da mensagem, revelando que também tinha desenvolvido sentimentos inesperados. Carolina estava dividida entre a razão fria e o coração que batia acelerado. A razão dizia que o encontro tinha cumprido perfeitamente seu propósito financeiro, que ela deveria seguir em frente com sua vida normal e deixar Eduardo no passado como uma experiência pontual. Mas o coração dizia insistentemente que havia algo real e especial entre eles, algo que merecia ser explorado e desenvolvido, independentemente das circunstâncias inusitadas em que se conheceram. Naquela noite, depois que a família foi dormir satisfeita e aliviada, Carolina ficou acordada na sala, pensando sobre tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Em menos de um mês, ela tinha tomado a decisão mais difícil da vida. Conhecido um homem que mexeu com seus sentimentos de uma forma completamente inesperada, salvou sua família da ruína financeira total e agora estava enfrentando um dilema emocional que não esperava enfrentar. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem corajosa para Eduardo. Você quer se encontrar comigo amanhã à tarde? Só para conversarmos como duas pessoas normais? A resposta veio imediatamente, demonstrando que ele estava esperando por essa oportunidade. Claro que quero. Onde e que hora seria melhor para você? No mesmo café onde nos conhecemos pela primeira vez, às 14h, Carolina respondeu, marcando um encontro que poderia mudar novamente o rumo de sua vida. Estarei lá pontualmente. Carolina, muito obrigado por aceitar me ver novamente. Significa muito para mim, Eduardo respondeu, e Carolina podia sentir a sinceridade e a expectativa nas palavras dele. Carolina guardou o celular e se deitou, sabendo que estava prestes a embarcar numa jornada emocional completamente nova e desconhecida. O que tinha começado como uma transação desesperada para salvar a família estava se transformando em algo muito mais complexo, profundo e potencialmente transformador. E pela primeira vez na vida, Carolina estava prestes a descobrir o que era estar genuinamente apaixonada por alguém que, em circunstâncias normais, jamais faria parte do mundo dela, mas que o destino tinha colocado em seu caminho de uma forma única e inesquecível. Nos meses seguintes, Eduardo e Carolina construíram um relacionamento baseado em respeito mútuo, carinho genuíno e uma conexão emocional profunda que surpreendeu ambos pela intensidade e pela naturalidade. Eduardo nunca mencionou as circunstâncias em que se conheceram como uma forma de controle ou pressão, tratando Carolina sempre como uma mulher independente e valiosa. Ele ajudou a família dela de outras formas discretas e respeitosas, ofereceu um emprego digno e bem remunerado para João em sua empresa, pagou discretamente a faculdade de Júlia, melhorou as condições de vida de todos sem criar dependência ou constrangimento. Mas fez tudo isso como namorado apaixonado de Carolina, como alguém que amava profundamente e queria cuidar da mulher que tinha mudado sua vida para melhor, não como alguém cobrando favores passados. Carolina descobriu que o amor verdadeiro não tem preço, não pode ser comprado ou vendido, mas pode surgir de forma inesperada nas circunstâncias mais improváveis, quando duas pessoas feridas encontram uma na outra exatamente a cura emocional que sempre procuraram. Quando 2 anos depois Eduardo pediu Carolina em casamento, numa proposta simples e emocionante, na própria casa da família Silva, rodeado pelas pessoas que ela mais amava, ele disse com lágrimas nos olhos: Carolina, você me ensinou que o maior patrimônio que alguém pode ter não é dinheiro, são as pessoas que amamos e que nos amam de volta incondicionalmente. Quer construir uma família comigo e ser feliz para sempre? E Carolina, que tinha descoberto que era capaz de amar e ser amada profunda e genuinamente, respondeu com lágrimas de felicidade: Eduardo,
Você já é minha família há muito tempo. Agora vamos apenas oficializar o que nossos corações já sabem há meses. Porque às vezes, o destino usa as situações mais improváveis e aparentemente impossíveis para unir duas almas que nasceram para se completar, e o que começou como uma necessidade financeira desesperada se transformou no amor mais verdadeiro, puro e transformador que ambos poderiam ter imaginado em seus sonhos mais otimistas. E assim finalizamos essa linda história. Se você chegou até aqui, diga nos comentários o que você achou da história. Amo saber a opinião de vocês que estão nos acompanhando. Compartilha este vídeo com alguém que precisa acreditar que milagres acontecem, que o amor verdadeiro existe e que nunca é tarde para recomeçar. E sempre se lembrem, vocês são especiais, são amados e merecem todas as bênçãos que a vida tem para oferecer. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima história.